Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, bem-vindo à casa dos Beneno, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será lida e estudada nesse próximo Shabat. Parashá Kitzá. A diversa e abrangente Parashá Kitzá inicia com a ordem de Deus a Moshe de fazer o recenseamento entre os israelitas, de 20 a 60 anos. Deveria ser coletado o meio shekel de cada um. O lucro é revertido em benefício ao Mishkan. Deus descreve a Moshe o quior de cobre, lavatório com base que deve ser utilizado para os Kohanim purificarem suas mãos e pés antes de acesso ao Mishkan. Também é discutida a confecção do azeite, que é usado para unção dos utensílios do uso normal. A isso segue-se a receita do Ketoret, que é um incenso aromático que deve ser queimado 2 vezes ao dia. Deus designa a Holiave, da tribo de Dan, e Betzalel, da tribo de Erudá, para supervisionarem a construção do Mishkan, que agora passa a ser iniciado. A mitzvah do Shabat é então repetida para certificar o povo que mesmo a construção do Mishkan não suplanta a obrigação do Shabat, do descanso do Shabat. A Torá então retorna com a narrativa do Monte Sinai e revela o terrível pecado do bezerro de ouro. Deus atende às preces de Moshe para que o povo não seja aniquilado pela sua grave transgressão. Moshe desce da montanha trazendo as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ao testemunhar uma parcela da população dançando em volta do bezerro de ouro, Moshe quebra as tábuas da lei, moe o ídolo bezerro de ouro e inicia-se então um processo de arrependimento. Como resultado da queda do povo de seu patamar espiritual, Deus anuncia que a sua presença não pode residir ante eles. Moshe também é forçado a mudar o seu acampamento para que a presença divina, a sua manifestação, continue a falar com ele. Moshe novamente sobe a montanha para orar ao Eterno, para que devolva ao povo o seu status de povo escolhido. Moshe finalmente retorna ao Monte Sinai com outras 2 tábuas e o pacto com Deus é renovado. A presença divina resplandece sobre a face de Moisés. É isso aí, Zaid. Esses são os principais destaques da Parashá que deverá ser estudada nessa semana. Parashá Kitzá, que traz um peso espiritual, um desastre que ocorreu logo à saída do Egito, a revelação do Sinai, quando a Ketubá, contrato do casamento feito aos pés do Sinai, eram trazidos para a apreciação do povo. Exato, e o povo, por algum motivo, cometeu uma das mais graves transgressões que poderia ter cometido ao criar uma imagem de um Deus. Puxa, o Eterno, olha o que o Eterno ofereceu ao povo, ser o seu povo escolhido, seu povo amado pelo Eterno. E o povo, ao invés de aceitar essa oferta, grande oferta, maior não pode existir, qual não foi a ação desse povo quando criou um ídolo, um bezerro de ouro, que não é nada? Zaid, essa Parashá Kitzá, ela parece não ter uma parceria com as demais composições do livro de Shemot, mas ao mesmo tempo ela torna notória de que a Torá ela não traz uma preocupação com a ordem, com a sequência com que é transmitido os acontecimentos. Não existe uma ordem cronológica dos acontecimentos, né? Nós temos aqui a ordem do recenseamento, da forma como os filhos de Israel são contados, que vai ser concretizado no início do livro de Bar Midbar, com o censo, e de que forma que isso deveria ser feito. Na última Parashá, nós falávamos sobre a posse dos filhos de Aharon e seus filhos no exercício do sacerdócio. Na verdade, ele só teria acontecido depois desse episódio, em que vai se revelar a manifestação, vai se manifestar a imparcialidade dos levitas. Tanto é que o livro de Devarim
nas últimas palavras de Moshe, abençoando as tribos, ao abençoar a tribo de Levi, ele diz de que eles são dignos de fazerem uso do Urim e do Tumim, por serem aprovados nos testes de Massá e Merivá e por se encontrarem imparciais no episódio do Avodat Zará, que é o bezerro de ouro, né? Então eles conquistaram a posição do exercício de sacerdócio, de ensinarem, né, de ministrarem todo o ofício do ensinamento da lei e do serviço religioso. Tornaram-se dignos para esse serviço. Nós vemos que Torá não é uma peça totalmente histórica, ela é parcialmente histórica. Ela descreve os acontecimentos de conformidade não com a passagem do tempo, mas com a necessidade de narrativa da história, né? De modo que você possa ter A Torá, ela foi ditada pelo Eterno a Moshe, e é o Eterno que sabe qual é o motivo para isso. A cada passo que nós analisamos e estudamos Torá, nós vemos que aquilo é o que tinha que ser feito mesmo. Se houvesse uma narrativa temporal, histórica, não seria a perfeição que é a Torá. Ou você torna perfeita a descrição através da passagem do tempo, ou você torna perfeita a descrição através da necessidade religiosa de descrever a passagem dos eventos. Foi otimizado a parte da fé e não a parte da peça histórica. Sim. Então, Zait, esses acontecimentos, né, uma coisa interessante que, além do destaque, né, que dá a ascensão de Levi ao lugar dos primogênitos no serviço sacerdotal, nós temos aqui o início da construção do Mishkan. Na verdade, na explicação dos nossos sábios, nossos rabinos, vai explicar que o Mishkan, o Terumá, a ordem Terumá, ela só vai acontecer depois desse episódio do Avodat Zará. Como a compensação disso aí, eles terão que construir, né? Eles terão que construir esse Mishkan para que eles possam conter ali a presença divina, a manifestação da presença divina, de que Moshe tanto reivindica. Se as tuas faces não forem conosco, então nada, né? De que forma vai se provar às nações de que nós somos um povo escolhido, né? Um tesouro real. Então precisamos de que a tua presença esteja conosco. E a construção do Mishkan, Terumá, ela vai possibilitar de que a manifestação da presença divina venha acontecer nesse momento. Agora nós temos aqui o destaque de Betzalel, Aholiab, para a confecção da construção do Mishkan. Essa importante construção. São os engenheiros que vão fazer a construção. São os engenheiros que estarão envolvidos nisso. Agora, a ausência de Moshe pelas fases da lua, pelos 40 dias de que esteve ausente, causou uma euforia no povo e envolveu a Aharon do alto escalão, o vice-presidente. Mais alto escalão. Imagine quando o vice-presidente tem que tomar decisões na ausência de um presidente em exercício. Isso. Né? Se ele está hospitalizado, se ele está numa viagem diplomática. Então, é estreito, né, a decisão de um vice. Aharon, ele tomou a decisão errada, porque quis atender os interesses da população. Ele cedeu, né? Envolveu-se, acabou cedendo à pressão, né, e à construção do bezerro de ouro. É verdade, Arão, ele talvez para dar atenção ao povo, para ter uma condição talvez de subserviência ao povo, eu realmente não consegui entender por que motivo Arão ele poderia ter feito esse tipo cedeu a pressão, de coisa. Né? Cedeu a pressão do populacho, né? Da população. Isso prova de que nem sempre, né, a vontade da maioria, a pressão da maioria, ela está ligada com a vontade divina. Né? Antes disso, tem-se que verificar realmente, muitas vezes, a vontade do povo é a vontade de Deus, muitas vezes, nem sempre. Nem sempre. Você tem que sempre
que houver uma pressão, alguma coisa assim, você tem que ter uma referência. Caíram no Yetzer Hará, né, foram tentados a voltarem à idolatria. A mistura de gente facilitou que isso acontecesse, envolvesse muitos israelitas. E outra coisa, essa paraxá acaba revelando de que o próprio Moshe Rabbeinu acaba sendo seduzido ao pedir para que Deus revele suas faces. Ou seja, o povo, ao confeccionar um bezerro de ouro, era o desejo de ter a visibilidade daquilo que Deus falou: vocês não viram minha face, toda a visão que vocês viram no Sinai foram, né, o tremor, o fogo e as nuvens, né? Mas foram tentados a confeccionar algo que eles pudessem tocar e ver. E o próprio Moshe, ao pedir que Deus revele suas faces, né, ele também foi acometido da mesma tentação, do mesmo Yetzer Hará, de desejar ver a Deus. O povo, o ser humano, ele é muito ao concreto, físico, né, ligado exato, ao concreto, né? E a relação com o sagrado, ela é abstrata, né? Muito embora a forma da manifestação divina, ela era incontestável para aquela população, daqueles que testemunharam na saída do Egito a revelação do Sinai. Ali era mais do que suficiente, né, de que não mais a ausência de Moshe permitiu que o Yetzer Hará, que a tentação viesse e eles voltassem a essa inclinação de que trouxe um rebaixamento do nível espiritual. Zayt, imagine o que essa paraxá tem para ser revelada no comentário do mais competente Minyan, que fala de Anussim para nesse Shabat. Então, nosso convite a você, né, para a leitura pública dessa paraxá e também o comentário do Minyan que fala de Anussim para Anussim. Você, nosso convidado, não deixe de compartilhar o link e todas as novidades no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Esperamos por você. Shalom. Shalom.